Lei antifumo entra em vigor, saiba os detalhes na nossa entrevista de estúdio. E mais, Diário FMG e o Fica a Dica dedicado à saúde dos pés. O Circuito FMG já começou. Boa noite. Entrou em vigor a Lei Antifumo. A nova norma extingue os fumódromos e acaba com a propaganda comercial, inclusive em pontos de venda. A regulamentação vem com a preocupação do Ministério da Saúde com o tabagismo. Dados levantados pelo governo federal estimam que o fumo é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano. Para saber mais sobre o assunto, nós recebemos em nossos estúdios o psicanalista Daniel Reis. Daniel, primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui. Dados da Universidade de Washington revelaram que há cerca de 1 bilhão de pessoas fumantes no mundo. Eu queria que você nos dissesse por que uma pessoa fuma, o que a leva a fumar? Vários motivos podem levar uma pessoa a fumar. Subjetivamente, a gente costuma dizer que, na grande maioria dos casos, o hábito de fumar ele aparece na vida da pessoa para poder tampar ou tamponar ou servir de recurso para alguma coisa da própria subjetividade que a pessoa não consegue lidar sozinha. Então, ela precisa de um outro recurso. E o vício geralmente aparece para cumprir esse papel, né? A psicologia, ela trata o fumo como um vício? Sim. E como que é esse tratamento, então, psicologicamente? O paciente, vocês recomendam um tratamento mais psicológico mesmo? Como que se dá essa questão tratada na psicologia? Recomenda-se um acompanhamento psicológico, né? Esse acompanhamento não tem como dizer exatamente como ele é, porque cada fumante tem um hábito diferente, fuma em determinados horários ou uma quantidade determinada de cigarros, e esse motivo pelo qual ele fuma, isso que ele esconde ou que ele não consegue lidar, vai influenciar no tratamento, né? Então, assim, a gente indica o tratamento, mas não tem como dizer exatamente como isso vai acontecer. É muito do caso a caso. Antigamente era um status fumar, né? Inclusive era incentivado pela indústria do cinema, as propagandas. Hoje em dia já há uma preocupação maior com o fumo. O que você analisa que deu essa mudança? Eu diria que essa própria movimentação, né, de leis e etc. anti-fumo que produzem isso, porque agora com mais rigor, mas desde antes, né, já não se podia fazer propagandas, por exemplo, na televisão mais, o cinema teve que parar de divulgar o cigarro como um objeto de poder. Então, essas coisas elas vão diminuindo, né, porque, na verdade, o que produziu essa característica de status do cigarro, do hábito de fumar, é o capitalismo, né, que gerencia isso e através das propagandas, principalmente. Como não se pode fazer isso mais? Então, na sua avaliação, por exemplo, proibir propagandas é uma medida eficiente? Para tirar essa característica do cigarro, sim, mas não necessariamente uma medida eficiente para fazer as pessoas pararem de fumar. Na sua avaliação, quais dicas poderia dar, por exemplo, para um fumante? Ele usa o cigarro como válvula de escape, o que ele poderia fazer para parar de fumar? Procurar um psicólogo, né, um psicanalista ou alguém da área para poder fazer esse acompanhamento, para ele poder, por exemplo, descobrir se o cigarro é essa válvula de escape, é uma válvula de escape para quê, então, da própria subjetividade dele, com o que ele não está conseguindo lidar, que ele precisa do cigarro, para ele, então, poder, por exemplo, usar essa energia, porque a gente gasta energia para tudo na vida, né? Então o fumante ele gasta muita energia para poder manter o hábito de fumar, ele pode usar essa energia para uma outra coisa que seja mais produtiva e menos prejudicial para a saúde. Uhum. Daniel, você acredita que essa lei antifumo vai ser positiva, especialmente no quadro brasileiro, que um país em que o cigarro está culturalmente também presente? Eu diria que muito pouco, porque essa lei ela não atinge diretamente os fumantes. Ela serve mais para os locais onde as pessoas têm costume de fumar.
como restaurantes, bares, boates, que até então, apesar da lei antifumo, ainda reservavam locais, né, os fumódromos, para essas pessoas poderem fumar, e isso não vai poder acontecer mais. Mas se alguém estiver fumando, por exemplo, dentro de um restaurante, não é o fumante que vai ser fiscalizado, é o restaurante. Então, nesse sentido, talvez ainda esse tipo de lei não seja tão eficiente assim para poder combater o hábito de fumar, né? Até porque os fumantes que ficam do lado, por exemplo, ou melhor, as pessoas que ficam ao redor dos fumantes também são muito impactadas, né? Sim, justamente por causa disso, porque talvez nesse sentido até seja produtivo, né? Porque se não se pode fumar de forma nenhuma mais dentro de um restaurante, quem está lá dentro não vai sofrer as consequências de quem fuma, mesmo passivamente. Mas as pessoas que fumam, eu acho que não são atingidas assim por esse tipo de lei, né? Daniel, eu gostaria também que você reforçasse, então, para a psicologia, o que é o ato de fumar e uma dica assim mais geral, claro, né, um acompanhamento psicológico, mas o que você indicaria, por exemplo, eu preciso parar de fumar, o que eu posso fazer, não posso ter um acompanhamento psicológico agora? A psicologia vê o hábito de fumar, assim como vários outros hábitos, né, como um vício, como a bebida alcoólica, entre outras coisas. E isso precisa ser tratado de alguma forma, né? Porque, como eu disse, isso representa alguma coisa na vida da pessoa que fuma e na vida das outras pessoas que estão ao redor também. Tudo que a gente faz, a gente produz alguma coisa, a gente ganha alguma coisa com isso subjetivamente, no nosso modo de vida. Então, o hábito de fumar, ele serve para alguma coisa, né? Ou, como eu disse, como uma válvula de escape, ou para tamponar realmente, para a pessoa não ter que lidar com alguma coisa, ou para ajudar ela a lidar com alguma coisa. Então, a indicação seria procurar acompanhamento psicológico, né? Hoje em dia é muito simples, muito fácil fazer isso, porque, por exemplo, aqui na UFMG tem um serviço de psicologia aplicada que atende a comunidade e é um serviço que não custa caro, por exemplo, né? Porque uma das desculpas de se procurar um psicólogo hoje em dia é que é um serviço muito caro. Mas todas as faculdades onde se tem curso de psicologia tem uma clínica de psicologia, né? Um serviço de psicologia aplicada ou qualquer outro nome que seja, que as pessoas podem recorrer a isso. Esse seria o meio mais adequado, digamos assim, né? Porque aí a pessoa vai realmente trabalhar psiquicamente com isso, né? Saber o que o cigarro significa na vida dela, para ela saber o que ela pode fazer para poder conseguir realmente parar de fumar, porque não é uma coisa muito fácil. Daniel, e agora só para finalizar, como que você acredita nessas campanhas, ou melhor, se você acredita que essas campanhas são eficientes na conscientização de que o cigarro é um vício, né, que leva à morte, porque ele desencadeia outras tantas doenças? Eu acredito que, em partes, sim, mas mais para as pessoas que não têm o hábito de fumar. Porque as pessoas que têm o hábito de fumar, por exemplo, que compram um maço de cigarro, que obrigatoriamente tem lá uma propaganda do câncer ou falando de outras doenças, né, que são geradas pelo cigarro, essas pessoas elas viram maço de cigarro para ver o nome do cigarro, por exemplo, né? Algumas pessoas recortam isso e jogam fora. Existe já algumas caixinhas que se colocam o cigarro só para tampar essa parte. Então, é eficiente para a população, de modo geral, saber o que o cigarro causa. Mas ainda para os fumantes mesmo, eu acho pouco eficiente. Saber quais doenças só, por exemplo. Né? Então fica o reforço de que realmente procurar um psicólogo. Procurar um psicólogo. A melhor via de tentar combater o fumo. Ou grupos que trabalham com isso, né? Porque existem grupos para fumantes, para ajudar essas pessoas, que geralmente são grupos que têm um psicólogo também lá, né, presente. Em acompanhamento. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da TV UFMG. Ao longo de toda a semana, o Fica a Dica é dedicado à saúde dos pés. Na dica de hoje, vamos conferir como combater calos e bolhas. É importante ressaltar que existe uma diferença de calosidade para calo. A calosidade é uma área mais extensa de formação de queratina e o calo é uma área mais reduzida, uma área menor.
né? Todos os dois é acúmulo de queratina devido a um excesso de pressão local. A calosidade é de fácil tratamento, hoje existem os trabalhos através de peeling implantar, ou de um lixamento com adequação de um creme, uma esfoliação, e aí o podólogo vai definir se essa esfoliação é uma vez na semana, duas, e o creme ideal. Né? Então, a gente vai conseguir ter um trabalho mais prolongado, né? de uma demora mais prolongada do aparecimento daquela queratina. Né? O fato é que a gente tem que estudar a causa daquela calosidade, a pressão exercida ali, se a gente tem algum meio de correção, como o uso de uma palmilha adequada. Então, isso é um importante trabalho do podólogo, avaliar a causa da calosidade. Os calos, a mesma coisa. O que a gente tem que chamar a atenção para os calos é que ele pode ser uma patologia de risco, né, que pode gerar um agravo em pacientes diabéticos. Então, o paciente que apresenta calos, ele precisa de acompanhamento de uma profissional, né, ou de um profissional da área de podologia, para que se evite agravos. Então, isso aí a gente vai estar dando uma atenção primária ao paciente diabético, né, que é muito importante para ele. Aí vem também junto aí, a gente poderia puxar as bolhas, né, que as bolhas também pode ser uma fricção, um atrito em um local de menos pressão. Né? As bolhas, às vezes a gente tem aquele ímpeto de estar estourando as bolhas, mas dependendo do tamanho, é aconselhável não se estourar, né? A não ser que ela esteja numa área de risco, que ela pode vir a estourar naturalmente. O ideal é que se faça uma proteção local para evitar que ela estoure. Na dica de amanhã, você confere uma recomendação sobre unha encravada. Fique ligado. Vamos agora para a redação da TV UFMG com Larissa Góes e as últimas notícias da universidade. Boa noite, Larissa. Boa noite, Aniele. O Polo de Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha abriu hoje as inscrições para o 4º encontro de comunicadores a ser realizado entre os dias 23 e 25 de janeiro, no município de Pedra Azul. O evento vai contar com mesas redondas e oficinas que vão tratar de problemas e soluções sobre a elaboração de produções midiáticas na região. Para mais informações, acesse o Polo Jequitinhonha. Foi prorrogado até 12 de janeiro o prazo de inscrição para os músicos que desejam se apresentar no Conservatório da UFMG em 2015. O edital é para aqueles que se dedicam aos estilos popular ou erudito. As solicitações vão ser avaliadas pelo Conselho Diretor do órgão e os resultados vão ser divulgados a partir de 2 de fevereiro. Os interessados podem consultar o site www.conservatorio.ufmg.br. E acontece até amanhã na UFMG a 10ª edição do Simpósio Internacional para discutir assuntos sobre ecossistemas. O evento trouxe como tema central este ano os serviços ambientais. A nossa equipe foi conversar hoje com o organizador, o professor Geraldo Fernandes. Na atualidade, esse é um dos temas mais importantes que temos, né, no momento em discussão, e ele trata então de entender de uma maneira mais aprofundada a importância que tem os serviços fornecidos pelo meio ambiente ou pelos ecossistemas para as sociedades humanas. A programação é até amanhã, vai até o final da tarde, com amanhã grande parte das apresentações dos nossos colegas brasileiros com os nossos problemas locais e regionais. E essas foram as notícias de hoje. O Diário volta amanhã. Até mais. É com você, Aniele. Obrigada, Larissa. O Circuito UFMG termina aqui. Fique agora com o programa 2 Pontos, que traz uma entrevista exclusiva com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Uma boa noite e até amanhã.